Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o Frater Felipe, dirigente espiritual aqui do Templo Luciferiano de Buni, Babá Elexô aqui do nosso terreiro, e hoje eu vim mudar um pouquinho o conteúdo aqui do canal e vim falar sobre uma coisa diferente para vocês. Eu vim falar sobre Ebé Orum. Você já parou para pensar que o seu problema emocional, que a sua depressão, que a sua ansiedade pode ter a ver com a origem da sua própria existência? Você já parou para pensar que o seu emocional, que a sua depressão pode ser espiritual? Vamos falar sobre isso? Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem comigo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Satisfação de estar aqui mais uma vez. Já estamos na reta final desse ano, né, que foi um ano maravilhoso. 2024 foi um ano muito bom para nós. Eu estou aqui com o Tayo Ekmidé para fazer esse vídeo para vocês hoje, falando sobre Ebé Orum. O que é Ebé Orum? Ebé Orum é a nossa sociedade no céu, a nossa comunidade do céu, a nossa família do céu. Ebé significa comunidade. A Ebé Orum, todos nós temos a nossa Ebé Orum e a nossa Ebé Ayê. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre vocês. Hoje eu vou sair totalmente do contexto de amarração para falar uma coisa para vocês que teve muita repercussão, que foi referente à questão de Ebé Orum nesse último mês aqui do templo, onde a gente fez alguns trabalhos em grande escala para questões de depressão e ansiedade, que teve muita repercussão, que foi muito positivo. Então hoje eu vou falar para vocês sobre a Ebé Orum. A Ebé Orum, como eu falei, é a nossa comunidade do céu, são os nossos companheiros do céu. Todos nós temos os nossos companheiros do céu, é onde temos a nossa vivência espiritual juntamente com eles. São a nossa família, da onde todos nós surgimos, segundo a tradição africana, de onde todos nós viemos. Todos temos a nossa família espiritual. E quando se trata de Ebé Orum, a gente está falando de algo que é muito importante na nossa vida. Quando a gente está para vir ao mundo, a gente realiza pactos com a nossa Ebé. Pactos que são realizados, na qual não fazemos ideia que pactos são quando viemos ao mundo. Pois temos o livre-arbítrio de escolher cumprir ou não aquela trajetória. A Ebé Orum, ela é parte da nossa existência. É algo que faz com que a gente tenha uma predestinação nesse mundo. A Ebé Orum também tem ligação com vidas passadas. Quando eu falo para vocês que a gente faz alguns pactos antes de vir ao mundo, só que não temos ideia desses pactos, quais são, isso é uma coisa que é muito verídica na nossa vida. Geralmente a gente tem todo um processo onde a gente vivencia e cumpre, essas atribuições que fazemos aos nossos companheiros antes de vir ao mundo. Porém, quando não conseguimos cumprir com os acordos, com os pactos que foram feitos antes de vir ao mundo, porque acreditem, todos estamos aqui por uma situação, todos estamos aqui por uma razão, todos estamos aqui por ter um porquê disso, todos nós temos. Quando se trata de descer para cá, para vivenciar uma vida nova, com novas escolhas, novas oportunidades, novos caminhos, nós também temos as nossas ideias e nossas predestinações da nossa vida. E a Ebé Orum, eu queria terminar isso. Quando a gente não cumpre com isso, existe o reencarne. Então a Ebé Orum, ela não é somente uma ligação com os nossos familiares espirituais. Veja bem, a gente está falando de forças espirituais que são muito além de nossas vidas anteriores. Não estamos falando de ancestrais. Ebé não é ancestral. Ebé Orum se trata de uma coisa que não tem ligação alguma com ancestralidade. Ancestrais são aqueles que vieram antes de nós e deram início à nossa raiz, à nossa família. Ebé Orum são seres que são de nossa família espiritual, que não tem relação alguma com o plano físico. Então, quando a gente tem essa questão de não cumprir algum acordo com a Ebé,
a gente meio que entra no ciclo do reencarne. O objetivo de todo ser humano quando vem ao mundo é cumprir o pacto que fez com a Ebé. Só que a gente não sabe, a gente não tem nem ideia do que é, do que prometeu, do que fez, do que pegou e pactuou para poder estar aqui. Não faz ideia. Então isso acontece de uma forma natural na vida da gente. Mas quando acontecem acidentes de percurso onde isso não se realiza, a gente reencarna, né? Ebé nos manda outra vez para esse mundo, na qual a gente tem mais uma oportunidade de cumprir com a nossa tarefa, o nosso objetivo. Aí vem o ciclo das reencarnações. Então, a Ebé, ela tem uma ligação muito forte com a reencarnação. E quando a gente está aqui, muitas vezes, a gente não consegue entender, né, alguns aspectos da nossa vida, que eu já vou explicar para você. O objetivo maior desse vídeo é observar e ter poder dar uma oportunidade para essas pessoas que sofrem muito de problema emocional e crises existenciais que nem elas mesmas entendem. E o objetivo desse vídeo é te ajudar a conseguir, de repente, talvez, enxergar onde que está o erro, onde que está acontecendo tudo isso na sua vida e você não entende, né? Quando a gente vem a esse mundo, como eu falei para vocês, né, e realiza certas pactuações, dependendo da pactuação que a gente faz quando vir ao mundo, isso vai fazer total diferença na nossa vida ou não. Por exemplo, né, as pessoas que vivem na depressão, muitas vezes a gente acaba que sente um vazio muito grande, de não saber explicar o porquê que isso está acontecendo, de não saber entender da onde que está vindo essa tristeza, de não conseguir compreender o porquê que aquilo está acontecendo. A pessoa às vezes está bem, a pessoa tem saúde, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem um bom relacionamento, mas a pessoa não é feliz, a pessoa não consegue se enxergar, ela não consegue entender o que ela está fazendo aqui. Então aí vem a depressão, que muitas vezes consome a pessoa, por ela não entender que às vezes aquilo ali pode ser algo espiritual. Você já parou para pensar que muitas vezes você pode ter recordações de pessoas que você nunca viu na vida? Você pode ter recordações de momentos, lugares, situações, mas pelas quais você nunca viu na vida, mas você sente falta disso? Você recorda sobre isso? Você enxerga isso, só que você não consegue explicar o que é isso? Essa é a Ebé Orum. A Ebé Orum, ela faz com que a gente tenha uma trajetória aqui dentro, nesse plano físico onde vivemos, determinada. E às vezes a gente está triste por sentir falta de casa, às vezes a gente não se sente bem dentro de um local. Por exemplo, a pessoa nasceu num lugar e não se dá bem com a família inteira. Espiritualmente, aquela pessoa é tão forte espiritual, a conexão espiritual dela é tão poderosa que ela não consegue enxergar aquelas pessoas como membros da família dela, não consegue entender que aquelas pessoas têm alguma coisa de amor, de carinho, de afeto, de união com aquela pessoa, e ela acaba se tornando aquelas pessoas que não conseguem ter apego nenhum com família, que briga com pai, que briga com mãe, que briga com irmão, que se dá mal com toda a família, que não consegue ter um bom convívio com ninguém, porque não consegue se enxergar dentro daquela família. Isso é Ebé Orum. Às vezes a gente vem com uma mediunidade tão poderosa, com uma ligação espiritual tão forte, que a gente não consegue assimilar situações que acontecem na vida da gente. A gente acha que é muita mágoa, que é muito ódio, que são situações ruins. Mas Ebé Orum não é uma coisa negativa. A Ebé Orum, ela serve para que você tenha força espiritual nessa terra, para que você saiba a hora certa, o momento certo, quando chega aquele momento de você conseguir obter um retorno espiritual. Mas Ebé Orum não é algo negativo. Ebé Orum, ela te traz prosperidade, a Ebé Orum traz longevidade, Ebé Orum traz saúde, Ebé Orum traz felicidade em todos os setores da sua vida. Basta você entender o que é uma Ebé Orum. Quando você se sente vazio, não consegue estar com ninguém, não consegue estar em algum lugar, não consegue se sentir bem, sente falta de água, não entende, isso é a sua energia de existência, isso é o seu espírito
Isso é a sua saudade que você sente da sua Ebe. Isso, meus amores, quando eu falo isso para vocês, é muito delicado. Muitas pessoas, quando acham que não aguentam mais viver e vão lá e tiram sua própria vida, acham que vão ter descanso e não vão ter. Você vai continuar reencarnando, você vai continuar vivendo tudo aquilo mais uma vez. E seu sofrimento não vai acabar por você fazer isso. Então, por isso que a Ebe é muito importante de ser cuidada, de ser cultuada. Cuidar de Ebe Orum é cuidar de nós mesmos. Quando você está numa depressão muito profunda, muitas vezes basta só você cuidar da sua Ebe, e a Ebe vai cuidar de você. E a partir daí a Ebe vai te trazer a sua paz de espírito, a sua paz no seu coração, um bom caminho para a sua vida. A Ebe vai fazer tudo isso que é necessário para que você fique bem. E pronto, né? Claro que a gente nunca pode deixar de lado o tratamento convencional, o tratamento médico. Pessoas que sofrem com depressão não podem simplesmente largar seus tratamentos médicos para seguir somente com tratamento espiritual. Claro que não. Isso para todas as questões de saúde. Nunca troque médico pelo espiritual, mas alinhe os dois em um só, para que você consiga somatizar o cuidado medicinal com o cuidado espiritual. Você vai conseguir encontrar sua paz, seu amor, sua felicidade outra vez. Isso é Ebe Orum, né? Vou dar mais um exemplo para vocês. Aquelas pessoas que vêm para o mundo e não conseguem de forma alguma ter filhos. Isso pode ter relação com a sua Ebe Orum também. Por quê? Todos, como eu falei, todos temos a nossa família espiritual. E muitas vezes a gente tem um apego tão forte espiritual por aquelas pessoas da nossa família, que a gente faz, às vezes, promessas antes de vir ao mundo, que muitas vezes a gente não consegue cumprir, né? Como uma mãe que vem ao mundo outra vez, desce, encarna outra vez para viver, para cumprir com a sua missão aqui na Terra, e tem um apego gigantesco de filhos na Ebe, e promete para esses filhos que não vai amar nenhum outro filho além deles. Essa pessoa, quando encarnar, nunca vai ter filhos. A pessoa tem saúde, a pessoa tem o corpo preparado, a pessoa tem um parceiro fértil, mas a pessoa não consegue ter filhos. E muitas vezes não acontece, vive uma vida inteira e não consegue ter filhos. Por quê? Porque prometeu para sua Ebe que não iria ter filhos quando chegasse aqui. Já foram para pensar que isso pode ser espiritual, seu problema? Então existem os ebós, as oferendas, né? As misericórdias, as trocas, né? Os oros que são feitos para a Ebe abençoar você com filhos, para a Ebe poder te dar aquilo que você quer, para a Ebe romper esse pacto que você fez para conseguir te dar uma vida feliz aqui. Então tem tudo isso. Ou então aquela pessoa que não para com relacionamento nenhum, todos os relacionamentos dá errado, não fica com ninguém, não fica com um homem, não fica com uma mulher, não consegue ficar no relacionamento, não consegue ser fiel. E isso pode ser também referente à sua Ebe Orum. Pode ser que a pessoa, antes de vir a esse mundo, prometeu para o seu amado, para a sua amada lá de cima, que não iria amar mais ninguém, que não iria ter um relacionamento com ninguém, que não iria construir família com ninguém aqui embaixo. E, obviamente, a gente não tem noção disso, mas a pessoa não consegue parar com ninguém. Então, claro que nem tudo significa que seja referente a Ebe. Às vezes é só falta de caráter da pessoa, às vezes é problema de saúde, às vezes são problemas que levam para outros setores que não seja espiritual, né? Mas pode ser sim que o problema que a pessoa vivencia seja espiritual. Pode ser sim. A grande parte das pessoas que eu conheço, que chega para mim com problema de gravidez, com problema com relacionamento, com problema com depressão principalmente, a grande maioria ou tem a ver com ancestralidade ou tem a ver com Ebe Orum, sempre. Então a gente dá o caminho para que aquela pessoa seja próspera na vida dela, outra vez, através de ebós a Ebe Orum. Então, gente, é interessante que você cuide da sua parte espiritual. A gente não pode também vir aqui no canal somente falar de amarração, amarração, amarração. A gente tem que falar de conteúdo que também ajude a pessoa que não compreende sobre ela mesma. E muitas vezes você pode sim vir a trazer uma mudança aí na sua vida, só que você não consegue entender. Você não consegue compreender. Tem coisas que a gente nem sabe que existe nesse mundo. Então eu estou vindo aqui trazer um pouco de diferença para que vocês possam enxergar isso. O último exemplo que eu vou dar, os famosos travestis, né?
que são pessoas do sexo masculino que, né, se vestem como mulheres, ou então as mulheres gays, né, que são pessoas do sexo feminino, mas que se vestem como homens. O que significa isso? Na grande maioria das vezes, esse tipo de situação, a pessoa ela não vira com o tempo. Né? Muita gente apedreja os travestis, as transexuais, né? As lésbicas. Muita gente apedreja por não entender o porquê que muitas vezes aquela pessoa se veste daquela forma, às vezes julga errado, julga como se aquilo ali não fosse certo. Só que ninguém está aqui para julgar ninguém. Todos nós estamos aqui para viver a nossa vida. E ninguém é livre de cometer erros, e todos nós temos chances de cometer acertos também. O que muitas vezes a gente vê que a pessoa está fazendo o que tu julga que é errado, não te diz respeito, é a vida dela, daquela pessoa. Ela tem direito de ser como ela quiser, ela tem direito de ser feliz como ela quiser. Só que também muitas vezes isso pode ser referente a Ebel, porque a pessoa, o travesti, né, a lésbica que se veste de menino, ela não se enxerga como o seu sexo biológico, ela não se enxerga como um homem, como uma mulher, não se enxerga no gênero oposto, porque isso tem relação sim com o Ebel. Muitas vezes as pessoas, porque é aquela coisa que eu falei, você não se torna gay durante sua vida, você nasce, talvez você só não entenda isso, e vai entender isso muito tempo depois, né? Mas às vezes a gente leva muito o preconceito à ponta de faca e acaba esquecendo da humanidade, e a pessoa nasce assim. Aí vem aquela pessoa, aquela mulher que desceu para esse mundo, né, saiu de sua EBE para encarnar e veio no corpo errado. Pode parecer bobagem, gente, eu sei que pode parecer uma grande besteira, mas é a realidade, é a realidade. Aquela pessoa, ela tem um espírito feminino que está no corpo masculino, aquela pessoa tem um espírito masculino que está no corpo feminino, então eles não se enxergam como eles são biologicamente, eles se enxergam do gênero oposto. E eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, que custa tanto entender isso, né? O direito de escolha e o livre-arbítrio dos outros. Então isso tem relação também com a Ebel. Mas aí tem que fazer alguma coisa para a pessoa pegar e virar hétero, mudar. Não se trata disso, não se trata disso. Se trata da pessoa saber entender que alguém que tem essa sexualidade, essa opção sexual, ela não escolheu ser assim, ela nasceu assim. E talvez o Suebé falou para que ela seja assim, a Suebé mandou que ela venha assim, Suebé trouxe ela no mundo para que ela seja assim, para que ela cumpra um objetivo aqui. Cabe a nós respeitar e entender que todos somos livres de ter as nossas escolhas. Então, gente, isso é Ebel, é descer a esse mundo, sabendo que a gente tem a nossa família lá em cima, esperando por nós na hora certa, né, no momento certo, na ocasião certa, para que a gente entre e volte para lá no momento que eles chamarem com que a gente vá, né? Não é cometendo loucura. Muitas vezes eu falo muito sobre a questão da depressão, que muitas pessoas infelizmente acabam que cometem, né, contra a sua própria vida, acabam fazendo isso, e isso não muda nada, gente, isso não muda nada, a pessoa só consegue com isso mais sofrimento e volta outra vez para cá. Então, se você passa por depressão, se você tem esse sentimento, se você se sente perdido, não se sinta só. Acredite, você não está só. Procura uma ajuda médica, procura uma ajuda de pessoas que sejam preparadas para te ajudar, procura ajuda psicológica e trabalha a sua parte espiritual. Muitas vezes vai ser a sua parte espiritual que é o que está faltando para que junto com o seu tratamento médico você consiga voltar a ser feliz. Mas entenda, você não é só. Essa saudade que às vezes você sente do invisível tem nome, Ebel. Só que eles não querem que você volte, eles querem que você fique. Eles querem que você fique. Talvez só falta você entender isso, tá bom? Então, esse foi meu vídeo, gente, saindo totalmente daquilo que eu gravo para vocês aqui, mas é importante para tentar ajudar o pessoal que sofre com ansiedade, que sofre com depressão, que sofre com esses problemas, para que eles tenham força para continuar seu tratamento médico, mas procurem também uma ajuda espiritual para resolver essa parte. E eu não estou falando de pessoas que desenvolvem depressão por conta de
de relacionamento que acaba, por conta de brigas de família, por conta de coisas terrenas, mas tem aquelas pessoas que não entendem mesmo o porquê de se sentir assim. Então você tem sim um longo caminho, você é uma pessoa sim importante, você tem sim uma história para cumprir aqui nessa vida, e eu tenho certeza que você merece, e você vai ser muito feliz. Você não está só, tá bom? Todas as pessoas que estão ao seu redor e toda a sua família espiritual torce por você. Acredite. Tá bom, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo.